Então, a Divina Comédia foi um livro escrito por Dante no século XIV, ou seja, já estava se fechando o período medieval, só que Dante também tinha muitas características medievais, né? Ele tinha bastante desse mundo. E, basicamente, a Divina Comédia é um livro em que o próprio autor se insere, ou seja, ele narra e participa da história, ele é um narrador personagem. Então, Dante ele se coloca na obra e ele justamente faz esse passeio, né? A Divina Comédia é esse passeio de Dante pelo inferno, pelo purgatório e pelo paraíso. Então, percebe-se aqui que é uma obra, né, escrita em versos e é de caráter épico e teológico, né? Tem muita teologia, vai falar muito sobre essa questão da alma e até porque Dante ele vai passar pelo inferno, depois ele vai passar pelo purgatório e paraíso. Então, muito da representação imaginária que se tem do inferno, do purgatório, do paraíso, vem justamente de Dante, né? Que foi um escritor assim, muito conhecido da época, muito famoso. Ele praticamente ele revolucionou a língua italiana, né? Ao escrever a Divina Comédia nesse idioma, porque justamente na época os escritores escreviam em latim, né? Porque o latim era uma espécie de inglês. Hoje em dia, você vê que todo mundo tem esse esforço por conhecer e manejar a língua inglesa. Na época, não. Na época era o latim. Então, na Idade Média, o latim era como se fosse o inglês hoje em dia. Só que Dante fez diferente. Ele escreveu toda a obra na sua língua de origem, né, que era a língua italiana, vulgar. E nessa obra, né, a Divina Comédia, nós temos Dante passando pelo purgatório, que é dividido em 34 cantos. E o purgatório, o inferno, começa-se pelo inferno e ele é dividido em 34 cantos. E nós temos também a questão das camadas. Então, o inferno ele é representado por camadas. Então, depende também do pecado que a pessoa tenha cometido em vida. Por exemplo, nós temos os círculos, e isso não são camadas, são círculos. E aí, em cada círculo do inferno, nós temos os pecadores com pecados diferentes. Então, nós temos os sem batismo, que estão no limbo, que ele começa ali, né? Nós temos os luxuriosos, os gulosos, os avaros e pródigos, os iracundos e rancorosos, os heréticos. Nós temos os suicidas, os blasfemos. Então, cada pecador tem um lugar específico no inferno em determinado círculo. E aí Dante vai narrando a sua caminhada por todo o inferno. E ele começa, né, dizendo que estava um pouco perdido na vida. Então, Dante ele representa essa questão do homem perdido, do homem que não sabe onde está a verdade, do homem que se perdeu. Então, ele já começa dessa forma. Eu vou ler só uma parte do primeiro canto. A meio caminhar de nossa vida, fui-me encontrar em uma selva escura. Estava reta minha vida perdida, ou seja, eu estava perdido, eu estava no escuro e a minha vida estava o caos. E aí surge a figura de Virgílio, que é justamente um poeta romano, né, que escreveu também uma obra muito famosa de sua época, Eneida. Então, Dante ele se inspira em Virgílio para construir toda a obra Divina Comédia. E aí, Virgílio ele vem guiar Dante desse mundo perdido que ele estava e leva Dante para ver a dor dos pecadores, né? Para conhecer a fragilidade, a miséria humana, da alma humana. Então, Dante trabalha muito essa questão da alma. E aí, Virgílio simboliza a razão, porque a obra de Dante ela é toda simbólica. Então, tudo tem um simbolismo, né? Então, Virgílio vem auxiliar Dante a sair dessa condição e levá-lo até o paraíso. E aí é curioso porque Virgílio não leva Dante ao paraíso. Virgílio simboliza a razão. Então, a razão que vai demonstrando o homem as misérias, os pecados e como se libertar deles. Só que Virgílio não leva Dante até o paraíso. Por quê? Aí Dante é sagaz, porque a razão humana não chega nos mistérios do céu. Entende? Por isso que
que Virgílio só leva Dante até o final do Purgatório, que aí quem vai buscar Dante é Beatriz, né? Beatriz é a grande estrela da obra. Dante coloca Beatriz como a salvadora, né? Aquela que vai levá-lo até contemplar a face do próprio Deus. Então Dante passa por toda essa trama aí, que é difícil resumir tudo, mas é muito interessante as almas, como elas se comportam, como elas pedem, clamam a Dante para que interceda por elas quando ele chega no céu, e como elas clamam pela Virgem Maria. Então é muito interessante, mostra muito a questão da nossa condição humana. É um clássico, a Divina Comédia é um clássico da literatura, e eu digo também que é uma leitura muito densa. Eu tenho certeza que, se Deus me der a oportunidade, eu vou ter que ler de novo no meu futuro, né? Eu vou ter que ler de novo, porque realmente é uma obra muito densa. Então não dá para falar tudo aqui, mas é uma obra muito boa.